Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui fazer o fechamento diário do resultado do robô Pecúnio Escavador, dia 25 de maio. Pela manhã eu mostrei uma parcial, né? E várias estratégias já tinham feito a meta, e nós tínhamos duas, na verdade quatro, mas duas que estavam ainda buscando a meta, que era essa de 1,5 para 3 e essa de 1,5 para 6, se não me falha a memória. Essas duas continuaram ainda, até durante a gravação do vídeo, elas fizeram uma operação, perderam, depois fizeram uma operação e ganharam. Depois, essa escavador 1,5 para 3, ela... Vamos ver aqui as operações dela, né? Ela chegou a perder e ficar negativa. Depois daquele horário, ó, era aqui, ó. Ele tinha perdido duas, né? Durante o vídeo, ele perdeu essa aqui às 10h32 e logo em seguida, 2 minutos depois, ela entrou nessa e ganhou 1,5. Desconsidera esse meio ponto aqui, tá? Que é erro do simulador. Depois ela perdeu, e aí quando foi no período de 11 até as 2h30 da tarde, ela fez essas operações certas. Então ela terminou o dia com R$80 bruto, descontando as taxas, R$50. Então nós podemos dizer que ela atingiu a meta. Como eu preciso tirar esse meio ponto aqui, ela fez R$75. Então ela teria que fazer mais uma operação de meio ponto para fazer a meta, mas ninguém vai brigar por causa de meio ponto, né? Então vamos para o gráfico dela aqui hoje. O gráfico ela chegou a ficar positiva, faltando 2 pontos para a meta, devolveu, ficou 2,5 pontos negativo, e depois, na semana, que ela teve um dia negativo ontem, como é que ela está na semana, né? Hoje ela recuperou e voltou. Então, desde o dia da segunda-feira, esse aqui é o resultado dela nos 4 pregões. Então, quem quiser parar hoje, já parou positivo, porque essa que a gente vai fazer nessa aqui. Amanhã, sexta-feira, se não quiser operar, já fechou a semana positivo. E mesmo que perca, vai continuar a semana positivo, porque vai perder aqui 8 pontos. Né, o máximo que ela pode perder. Então, a semana dela está positiva. A de 1,5 para 3 a mercado fez beta logo cedo. Eu já mostrei isso no vídeo anterior. Vamos só ver o gráfico dela na semana, como é que está o gráfico semanal. Então nós temos aqui o gráfico semanal dela, bem feio, né? Ficou negativo aqui no dia 22, positivo aqui. Ontem foi aquela que ela ficou negativo um pouco, não chegou a perder os 8 pontos, mas ficou negativo. E hoje voltou para o mesmo patamar que estava na terça-feira. Tá positiva, são 7 pontos. É uma estratégia que a gente está testando, ela entra no mercado, né? A mesma estratégia aqui, 1,5 para 3 entrando por ordem limite, está bem melhor. A de 1,5 para 6, por ordem limite, ela chegou a ficar com 7,5 pontos hoje, tá? Também ficou negativo a parte do dia, e à tarde, depois de 1h da tarde, recuperou fazendo essas operações aqui. Levou 2 stops hoje. A semana dela está também positiva. Ontem, a queda de ontem, né? Aliás, essa aqui é de... Então, terminou aqui ontem. Ficou um pouco positiva hoje, ficou negativa e voltou para o patamar da terça-feira. Também, se quiser arriscar amanhã, ela está com 15,5 pontos na semana,
vai arriscar 8 pontos. Se der errado, eu não opero na sexta-feira. Observem agora a de 2 por ordem limite. Ela também fez a meta dela hoje. Foram 4 operações. Aqui são 2 pontos mesmo, que ela está buscando 2 pontos, tá? Vamos ver o gráfico. O gráfico dela foi bonito. Deixa eu ver o gráfico dela da semana. Então aqui ela vinha crescendo, né, até terça-feira. Ontem foi negativo. Devolveu o que ganhou. Que ela busca 8 pontos ou para com 8 pontos. Hoje ela parou com 15 pontos e meio. Ela estava sem não, isso aqui é a semana, né? Ela parou com 8 pontos. Isso aqui é a semana. Teve um dia aí que ela foi, não sei se foi essa, que passou de 8 pontos. Estava sem o risco lá configurado. Mas veja, ela voltou porque ela estava na terça-feira. E está com 15 pontos e meio. É outra que está terminando a semana positiva, porque se amanhã ela perder 8 pontos, ela ainda termina 8 pontos positivos. Acho que não vai acontecer, tá? Normalmente, pelos backtests, elas têm saído negativas, às vezes umas vezes a semana, às vezes nem isso. A de 2,5 para 5 também fez 4 operações, ó. O gráfico dela semanal, para a gente não perder muito tempo. Voltou para o patamar da terça-feira. Ontem caiu e hoje voltou, ó, praticamente o mesmo valor. Estava com 170 e hoje 175. 17 pontos e meio brutos. Também, se amanhã acontecer de ela não fazer a meta ou chegar no limite de loss, ela ainda termina a semana positiva. E as nossas duas últimas aqui, que a gente está testando direto do mínimo, sem ser por cross order, e uma por ordem limite e outra por ordem mercado. As duas, se você observar, elas conseguiram fazer a meta, tá? Só que a gente não para, né? A gente deixa ela rodando o dia todo, que é para ver até onde é que ela vai. Ela terminou com 22 pontos. Essa do ordem limite. Tá dando diferença aqui. Aqui tá dando 49,52. E aqui tá dando 85,90. Não sei porquê. Vamos ver as operações dela. Ela teve 2 stops. Vamos para os gráficos. O gráfico dela hoje foi assim. Ó, ela fazia a meta logo aqui cedo. Mas aí não parou, devolveu e depois recuperou a parte. Na semana, essa estratégia está rodando o dia todo. O gráfico dela é isso aqui. Ela está com 150. Não são 150 pontos, porque aqui ela está rodando com 5 contratos. Então são 30 pontos. Tá? Você tem que dividir isso aqui, esse 150 por 5, que dá 30. Então ela pegou 30 pontos na semana até agora. Repito, ela está com 5 contratos e não está com limite de gain, limite de loss, nem meta de gain. A mercado também ficou positiva durante o dia, devolveu, ficou negativo o tempo. Cadê o gráfico? Não chegou nem a ficar negativo, ela até que só devolveu e recuperou uma parte. Ela faz muitas operações, com 5 contratos, acabou terminando o dia com R$30 só. Veja sempre a taxa de acerto dela, está sempre girando em torno de 80%. Tá? Fez bastante operação. E vamos ver como é que está o gráfico semanal dela aqui. Essa aqui é por ordem a mercado. Ela está entrando em todas as operações. Não é um gráfico que eu acho dos mais bonitos, mas foi aquela perca de ontem, né? Estava sem limite de perda, devolveu bastante, hoje deu uma recuperada. Bom, então é isso. Aqui do lado nós temos o Pecúnia Tendência 3,
foi mais um dia de lindo esse indicador. Ele deu aqui uma entrada de 5 pontos, já tinha falado isso na vídeo anterior. Depois ele chegou aqui a dar 70 pontos. Lógico que ninguém pega essa pernada toda, você fica esperando uma oportunidade. Ele foi dar uma outra oportunidade aqui, já no período da tarde, essa venda, onde ele sugere 3 pontos de stop, ela chegou a dar 4 pontos, 5 pontos, ó, às 3 horas da tarde. E aí, o dólar começou a subir, ele saiu da operação e logo em seguida pegou essa pernada aqui. Não sei se foi alguma notícia que saiu, 24 pontos aqui. O dólar está fechando quase na máxima do dia hoje. Então, esse indicador no 3R, operando por cross order, ele está fazendo meta quase todos os dias. Vale muito a pena vocês darem uma estudada nele. Bom, muito obrigado aí pela atenção. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.